Cumprimento a todos com a graça de nosso Senhor Jesus. Hoje eu quero fazer algumas considerações, algumas ponderações a respeito de um recorte da participação que o Eduardo Farias teve ali no canal do Vilela. Ele afirma aqui que algo fez muito sentido para ele, algo contribuiu de forma significativa para a sua conversão ao catolicismo romano. Então eu quero que você escute e vamos fazer algumas observações. Uma coisa que fez muito sentido para mim na minha conversão, Vilela, foi entender o seguinte: Jesus não nos deixou uma Bíblia, Jesus nos deixou uma igreja, e essa igreja nos deixou a Bíblia. A igreja escreve a Bíblia, os apóstolos, eles eram membros da igreja, e a Bíblia emerge a partir da experiência pastoral de igrejas que já existiam. Por exemplo, o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito foi a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Ou seja, se a primeira carta a ser escrita foi aos Tessalonicenses, quer dizer que já existia uma igreja em Tessalônica. A pregação oral dos apóstolos precedeu a redação, e a redação emerge a partir de necessidades pastorais reais das comunidades que lá existiam. Por exemplo, os evangelhos, eles emergem a partir... Então, olha só aquilo que fez sentido para ele. Segundo ele, o fato de Jesus não ter escrito uma Bíblia e existir igrejas e pregação oral, verbal dos apóstolos antes de existir escritura, justifica, olha só onde é que ele chega, justifica a presença de uma tradição, suposta tradição, que a Igreja Católica possui, onde ela arranca ou tira algumas de suas interpretações para o magistério da igreja. Então, não me parece isso fazer sentido algum, com todo respeito ao Eduardo Faria, porque é óbvio, é claro que todo movimento começa em uma movimentação de pessoas, de pregações, de oráculos, para que posteriormente isso seja assentado. E ele mesmo disse isso. A pregação oral, a pregação apostólica precedeu a redação. E o que é a redação, se não a pregação oral? Então, parece mais ou menos assim, o fato de Abraão existir e não ter escrito nada, teria uma tradição que seria uma fonte de outras leis para Israel que não estavam presentes na lei de Moisés. Não é isso. Ele então leva em consideração que Jesus e os apóstolos estão pregando e posteriormente essa pregação, mesmo que a partir de necessidades de comunidades locais, são respondidas a partir da pregação, que antes era feita verbalmente, agora passa a ser escrito. E aquilo que é escrito, obviamente, está de acordo já com a tradição oral, com a pregação que os apóstolos estavam tendo ali já por uns 20 a 25 anos, quando começa a surgir as primeiras cartas apostólicas e do colégio apostólico. Então, daí sair infabilidade papal, daí sair que a Maria é a mãe da igreja, que intercede, é um passo distante daquilo que está presente nos escritos. O próprio apóstolo vai dizer na carta aos Tessalonicenses, como ele menciona, que a igreja ali, os irmãos receberam a palavra dele como de fato é, a palavra de Deus. Então eles vão dizer, está vendo? O que os apóstolos pregavam é a palavra de Deus também, não só a escritura, mas não era escritura naquele momento. Posteriormente, aquilo que o apóstolo escreveu é recebido como palavra. Por isso que já mais adiante o apóstolo vai dizer da escritura sagrada, Pedro vai dizer da escritura. Então, parece que eles levam em consideração
um tempo que não existia e não existiria mesmo escritura, enquanto o Espírito Santo não estivesse trabalhando ali para a inspiração e adequação das igrejas locais. Diante do surgimento de igrejas, o que nós temos? Os apóstolos enviando cartas, instruções, que seriam um padrão mesmo da pregação oral depois. Porque é isso que depois é o cânon, ou seja, a medida da verdade, aquilo que os apóstolos ensinaram. E o que os apóstolos ensinaram? Onde está? Está ali na carta dele no Evangelho, é isso. Houve outras mensagens, houve outras orientações, mas elas não foram preservadas na Escritura. E aí vem com essa conversa de que isso fez todo sentido? Não fez todo sentido. Porque não tem sentido algum um magistério e uma suposta tradição produzir doutrinas que não estão adequadas àquilo que foi a consequência da pregação oral, ou seja, a redação dos ensinos apostólicos. E toda vez que eles escrevem uma carta, já é uma carta dizendo que aquilo que eles aprenderam dos apóstolos é o que eles estão ensinando nas cartas. Então é algo muito imaginário, é uma crendice achar que o fato de Jesus ter uma igreja e não um livro, uma Bíblia, está então justificando uma igreja posterior, muito posterior, com vícios totalmente reprováveis teologicamente, ela então agora sacar de uma tradição oral as verdades que estão contrárias àquela igreja que Jesus iniciou e que logo em seguida escreveu cartas. Então, o escrito mais distante, inspirado segundo a perspectiva protestante e antiga, seriam os escritos de João. Tudo ali, o que João faz, mais ou menos uns 60 anos ali depois de Jesus, recupera aquilo que ele tinha ouvido de Jesus. Então é de fato muito estranho, é de fato muito distante da conclusão que o Eduardo Faria quer que todos cheguem. Porque agora a tradição oral é que vai determinar, e o magistério vai determinar o que se deve dizer a respeito da escritura, e não o inverso. E não o inverso. É a escritura que deve determinar o que a igreja deve pregar. Então, não faz nenhum sentido, e como é a minha expectativa e esperança, eu acredito que um dia ainda veremos esse pastor abandonando as falsas crenças como a infabilidade papal e deixar de seguir o Papa de Roma. Que Deus tenha misericórdia dele e Deus tenha misericórdia de todos nós.